A relação da literatura feita no Rio Grande do Sul com o mar é relativamente escassa, se não bastante escassa. Diferentemente da literatura do Rio de Janeiro, onde o mar está presente, né? Até se fala numa espécie de estilo marítimo do Machado de Assis, quem não lembra a metáfora marítima dos olhos de ressaca de Capitu. O Rio Grande do Sul não tem nenhuma obra que eu salvo engano, que eu conheça, em que coloque, por exemplo, em primeiro lugar, a vida marítima. Seja ela a vida dos marinheiros, seja sob a forma de uma grande viagem, né, onde os heróis, onde os protagonistas enfrentem as dificuldades, os problemas, a beleza, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao oceano. O meu encontro com uma literatura do litoral demorou, apesar que eu procurasse, eu sempre tive dificuldade de encontrar naqueles autores e naquelas obras que eu lia uma presença mais marcante do litoral. Acho que talvez o primeiro grande livro que eu encontrei isso foi O Corsário, do Caldo Fião, uma publicação do século XIX, e como me fascinou as primeiras páginas sobre ali a barra do Rio Tramandaí, com aqueles barcos naufragados e aquela família que recolhia, né, o que sobrava dos navios afundados e vivia naquele ambiente tão hostil. Entre a embocadura do rio Araringuá, em 29 graus de latitude sul, e a embocadura do Rio Grande aos 32 graus e 10 minutos de latitude sul, vê-se uma longa e arenosa praia, descoberta aos furores bravios das encapeladas ondas do Oceano Atlântico que aí vão quebrar-se. Nestes lugares habita uma nova espécie de homens, de caráter diverso de todos aqueles que nas outras regiões vivem à custa do suor alheio, pois que apresentam um natural bom e hospitaleiro, apesar de sua fereza e temeridade próprias a todos os homens que vivem afastados da sociedade. Em uma manhã de inverno, fria e tenebrosa, estes homens esperaram em vão ver surgir o claro e brilhante luzeiro do dia e descobrir com seus olhos, exercitados a ver ao longe as areias revolvendo-se na praia, resvalando-se ligeiro sobre as ondas algum navio com suas asas enfunadas, tão brancas como a neve, que às vezes lá se amontoa nos píncaros dos cerros próximos. O frio se havia apoderado deles e era por entre as pontas dos seus largos ponchos que deixavam escoar o seu assobio agudo, anunciando-se uns aos outros que guardavam as avenidas formadas pelos cômoros que os ventos levantavam, acumulando as areias para as partes da praia. Era que uma tempestade horrível sibilava na cumeada dos céus e lambia com suas enormes línguas a superfície dos mares e monstruosidades da terra, produzindo o estrépito tenebroso do inferno e o pavor que faz convulsar o homem entre o amor e temor de Deus. Essa identidade praieira, com toda a povoação dos açorianos e dos afros e antes dos povos originários indígenas, né, não perde em qualidade. Mas como partiu do centro urbano para divulgar, foi olhado primeiro para o lado campeiro, né, e não para o lado da praia. Aquilo que conversamos antes, a praia era vista como lugar de lazer litoral e não vista que, sei lá, ficaram escondidos, né, abafados os escritores. Então por que é que a gente não pode ser também sul-riograndense? Da literatura sul-riograndense, produzida aqui, não da literatura gaúcha, né? A literatura gaúcha está muito fortemente ligada a esta questão farrapa, revolucionária, e a questão do gaúcho do pampa, do gaúcho do campo, do gaúcho que
cria o gado, do gaúcho que anda a cavalo, mas e do gaúcho que está aqui na beira da areia, pisando na areia da praia, que está pescando, que é pescador artesanal, que costura a sua tarrafa, que tem o seu caniço, do gaúcho oriundo da questão da negritude, né, com os maçambiques, enfim, são diversos aspectos culturais. O Koselitz, o Karl von Koselitz, aquele alemão que era Brumer, veio para cá em 1850, e Pedrinhas e tal, depois ficou aqui, jornalista, depois foi político e tal. Ele tem uns escritos sobre, enfim, porque era daqueles caras assim formados, assim, era meio cientista, meio arqueólogo, interessado nessas coisas, enfim, né, de estudar o mundo. Então, por exemplo, ele tem relatos de ir até Osório, ou até, sei lá, perto do mar, daqui de Porto Alegre, uma pernada assim de 90 quilômetros, para ver o sambaquis. Então tem esse lado, digamos, de interesse arqueológico, histórico, né? Mas não é exatamente o mar, né? É, enfim, dos indígenas, da civilização originária e tudo isso, né? Mas realmente, assim, de narrativa ou de poesia, tem muito pouca coisa. A gente tem aqui pela beira da praia, temos muitas escritoras, muitos escritores, né? Tem bastante gente aí produzindo literatura de qualidade, bacana, muito legal. Mas se a gente vai buscar no contexto da história, no contexto todo, né? Aí a gente vai descobrir que o que está impresso, o que está publicado, né? O que a gente pode compreender e entender como literatura, neste território, nessa região praieira gaúcha, ou nessa região do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, a gente vê que as histórias, em algum momento, até podem acontecer no litoral, mas elas não são histórias do litoral, não são histórias da gente do litoral, não são histórias do cotidiano praieiro, dessa gente que vive, que mora aqui em cima desse chão de dunas em movimento. Não são essas histórias. Normalmente a história, a literatura construída e que usa esse nosso cenário, ela é a história que vem de fora para dentro. Ela é uma história que vem de um outro lugar para cá. É quase uma literatura de veraneio, né? Uma história que conta uma história de gentes que não são daqui. Não vejo um acesso fácil ou desconheço uma literatura abrangente, né, que faça essa relação com o litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu tive acesso à literatura através da literatura que fale um pouco do litoral norte do Rio Grande do Sul, através da Leda Saraiva Soares, né? Na nossa graduação aqui do campus litoral da URGS, eles indicam algumas literaturas e eu tive contato com esses livros, né? Principalmente aquele O Imbé, Histórico e Turismo, né? Ela também fala um pouquinho de Tramandaí, esses livros assim mais que falam da região, né? Eu tive acesso. Então não foi à toa que o meu primeiro livro de contos, Dentro de O Olho do Peixe, se debruce sobre essa materialidade, esta relação com todo esse universo que o litoral desperta, tão enriquecedor, tanto na questão desta certa aridez, desse isolamento, de uma certa solidão que pode gerar, mas também sobre o povoamento com outros elementos aí de um cenário que tem mar, rio, lagoa, dunas, mas também tem essas cidades que vão crescendo e que vão se constituindo como grandes centros urbanos para além do veraneio apenas. A vertigem do cardume. Foi quando Deus chorou que o grande mar se formou sem fim, todo um só, revolto com ondas furiosas que se chocam
como se pudessem amenizar a dor de todos os filhos perdidos antes do primeiro abraço demorado. Por isso eram tão salgadas. Águas que não sabiam a fonte de onde nascem e brotam, órfãos de lugar e de paragem. Cego de lágrimas, Deus bateu nas estrelas inadvertidamente, e elas despencaram nas águas, incapazes de retornarem ao céu. Assim, as estrelas formaram o primeiro cardume que, em suas vertiginosas manobras, moldaram as pedras do tempo, domesticando suas forças e desenhando continentes inóspitos. Dor e violências tinham sedimentado uma crosta densa, em fendas nas quais o amor insistia em procriar. E Deus pariu seu primeiro sorriso ao lembrar que, antes dele, houve o colo materno, e ele se deitou sobre esse manto feminino e teve certeza de nunca ter estado sozinho no universo. Assim, Deus adormeceu e deixou a mãe povoar de seres toda a terra. E foram tantos e incontáveis em cores e tamanhos e espécies que nem toda a eternidade permitiu que os contassem todos. Na vertigem do cardume, tudo veio à tona para ser um dia esquecido, e mesmo assim, insistir em permanecer por ali. Eu acho que isso decorre de um fato. O Rio Grande do Sul não foi aquinhoado, exceção feita talvez aquela pontinha lá de Torres, não foi aquinhoado com praias magníficas, com uma faixa litorânea que se entregasse amorosamente aos viajantes. As primeiras descrições que temos sobre o litoral do Rio Grande do Sul foram recolhidas num livro chamado Primeiros Cronistas do Rio Grande do Sul, um livro de Guilhermino César, e são impressões péssimas, né? Porque há muito vento, o mar é muito revolto, muito bravio, e não há nenhum ancoradouro natural, não há baía, não há laguna. Há um areal, né? A grande característica desse litoral são cômoros e cômoros, dunas e dunas de areia, e sob o influxo do vento contínuo, do vento perpétuo, aquela areia, né, dá a impressão quase de uma neblina, dificultando, portanto, totalmente um avançar por essa região. E que a visão literária, né, a impressão, a digital literária que é colocada, sempre é de um olhar de fora para dentro. E nunca um olhar de dentro para fora. Pouco acontece, pouco é registrado de um olhar de dentro para fora, de gente que é da praia, de gente que mora na praia, gente que conheça esse cotidiano praieiro, que tenha, né, no som do seu ouvido esse rugido eterno do mar, da onda batendo. Esse tipo de gente que conta essa história, esse não está nos livros, esse não está nas literaturas ainda. Eu fui alfabetizado com o livro A Rainha Tainha, da Ulda Mello, que conta a história da Festa do Peixe, não é? A festa mais tradicional da cidade de Tramandaí, cidade onde eu nasci e vivo, que se tomou uma projeção nacional, por que não dizer, né, desta questão gastronômica. Hoje é ainda a maior festa gastronômica do estado do Rio Grande do Sul. E eu fui alfabetizado com este livro, que conta esta história, né? Mas naquela época, quando eu fui alfabetizado, eu não tive essa mesma percepção que eu tive quando encontrei logo depois, já alfabetizado, o livro Tramandaí, Terra e Gente. Depois tem esse romance aqui do Michel Laub, que é um escritor, enfim, que está fazendo uma carreira muito sólida, né? Ele é aqui de Porto Alegre, mora em São Paulo há muitos anos. Ele saiu daqui contratado para editar a revista Bravo, a famosa revista Bravo. E essa cena aqui, essa história aqui é uma história de jovens, de adolescentes, uma novela de formação que se passa no litoral aqui, acho que em Albatroz e Atlântida, ou Capão da Canoa, né, uma coisa assim. Enfim, tem toda uma trama que se chama Longe da Água. O assobio do vento entre o junco orquestra o balé das águas,
O sibilo estridente das libélulas complementa o acorde. Cai lá, saltitos insetos sobre as ondulações. Raios de sol exuberantes exibem os segredos diríamos que fogem apavorados para as sombras das nuvens refletidas. O colorido vibrante de minúsculas flores rompe a dualidade do verde e do translúcido líquido. Na areia, marcas de patas das aves que se aproximam a cada recuar das águas. Incontáveis grãos de areia sustentam os imensuráveis litros desta preciosidade viva. Uma paisagem ímpar. De onde brotam as águas? Zoem, ornamentam este imenso jardim aquático, o equilíbrio da vida longe da ação humana. Gaia, tua presença é percebida na cadência das águas de um lago. Nós acabamos escrevendo, produzindo e consumindo aqui, né? Na nossa faixa de terra. E chegar até a capital, por exemplo, é sempre num esforço um pouco maior, né? A gente precisa marcar presença. E quando eu digo marcar presença, somos nós quem temos que ir até, não é? A gente vai, nós não somos chamados. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar numa questão comercial, editorial deste formato, a única editora com mais incentivos que está presente, que publica livros de historiadores, de poetas do litoral norte, é a editora Martins Livreiro, né? A Martins Livreiro tem 70 anos de história e ela é uma editora especializada na cultura do Rio Grande do Sul, né? Mas a sua maior publicação, a sua linha editorial, essa verve deles, é a daquele gaúcho convencional. O gaúcho de chapéu largo, de bombacha larga, de bota, né? Com chimarrão, o gaúcho pampiano. Mas ainda assim, de um tempo para cá, a Martins Livreiro tem publicado livros de gente do litoral norte e tem levado esta literatura para os grandes centros. Marisa Simon dos Santos, Rodrigo Trespa, enfim, agora mais recentemente eu sendo publicado pela Martins Livreiro, a Marisabel Len, a Ilana Len e alguns outros escritores do litoral estão inseridos neste contexto. Somos uma civilização tardia aqui no Rio Grande do Sul. Lembre-se que começou os primórdios da civilização portuguesa no Rio Grande do Sul estão na segunda metade do século XVIII. E como segundo lugar, um fator realmente definitivo, o inóspito, né? O agreste, a dificuldade não só de se atracar, mas de viver nessa região quase inacessível, né, à vida humana, pelo menos naqueles primórdios do século XVIII. Eu acho que tem esse aspecto assim de que o nosso litoral é muito hostil, né? A gente demorou para aprender a aproveitar, nós, gente de classe média, assim, demorou para começar a aproveitar o litoral fora do verão. Mal agora que começa a ter gente que mora e tudo, né? Que está fazendo, enfim, coisas mais assim, alongadas ao longo dos meses do ano e tal. Eu penso que, num primeiro momento, é necessário que você faça conhecer o litoral, né? Que o litoral possa se fazer conhecer, né? Que as pessoas possam conhecer o litoral. Porque o entendimento do nosso estado sobre o litoral é que nós somos o quintal da casa, né, deles, na perspectiva do verão. Né? Então, esse espaço de conquista, né, do pós-trabalho, esse espaço ele precisa se fazer conhecer
E não apenas como quintal, não apenas como aquele espaço temporário onde as pessoas vão passar ali seus 3 meses de alegria, né? E depois, quando sair, fecha tudo, fecha a porta do quintal e deixa o quintal lá esquecido, né? Como se não tivessem pessoas, né? E sentimentos, e alegrias e tristezas ali, né? Como se não tivesse um cotidiano naquele litoral ali, né? Simplesmente fecha a porta. Dentro do Olho do Peixe eu resgatei muito desta relação e que tinha um desejo, sim, de poder apostar numa leitura que se debruça sobre o litoral gaúcho. O mar, as suas cidades, as suas vidas ali pertinentes deram origem a obras magníficas, né? Como basta dizer, o segundo grande livro, historicamente falando, da humanidade, a Odisseia, né? É uma viagem, claro, estamos falando da Grécia, né? Na verdade, uma viagem marítima. O Lusíadas, a obra-prima de Camões, né? O mar em Portugal é diferente, né? Nós temos o Fernando Pessoa, o mar, o além-mar, tudo isso é muito forte na literatura portuguesa. Nós temos um clássico sobre o mar, né, que é o Velho Mar. Nós temos talvez o clássico dos clássicos do contemporâneo da literatura moderna, que é Moby Dick. E daí a gente só vai encontrar personagens e cenários litorâneos nas narrativas longas, na pesquisa dos historiadores ou na poética. Este litoral ele não está publicado em romances. Eu, por exemplo, desconheço. E acho, assim, com perdão da falsa modéstia, que eu conheço bastante coisa publicada do litoral. Bastante escritor daqui, bastante escritora, e não vejo uma publicação que retrate o litoral que não na narrativa ou no verso. Na prosa não existe. Muito pouco. E eu acho que quando tu não tens uma literatura, algo que fale do teu local, do teu ambiente, da tua paisagem, do teu espaço geográfico, isso faz com que tu tenha uma dificuldade de tu criar uma identidade, né? Tu não tem uma identidade, de onde eu sou, de onde eu vim. Por mais que a gente possa fazer uma pesquisa qualitativa com as pessoas que são aqui do litoral, a maioria das pessoas, na verdade, vieram de fora, né? E aí, quando elas vêm de fora, tu acaba tendo que redobrar esse processo de criar uma identidade aqui do Rio Grande do Sul, mais especificamente do litoral norte do Rio Grande do Sul, né? Eu tenho um exemplo muito bárbaro, lá dentro da escola, que a gente tem um concurso de produção de audiovisual, tendo como a literatura como pano de fundo, né? Assim, instigando, fazendo com que as pessoas lá de dentro façam esse vídeo. E eu cheguei para uma estudante nossa, uma aluna negra nossa. E aí, não vou falar o nome dela, né? E aí, vai fazer o vídeo, fulana? E ela disse assim, não vou fazer, porque o meu estado do Rio Grande do Sul aqui é muito racista. E aí eu fiquei pensando, estado muito racista, mas tu sabia que Capão da Canoa não era Capão da Canoa, era Capão da Negrada? E aí ela me olhou assim, porque tem toda aquela história, né, de que Capão da Canoa e toda essa região do litoral norte do Rio Grande do Sul foi muito refúgio de escravos das plantações de cana do pé aqui da serra, né, que começou com plantações escravocratas na Conceição do Arroio, que é hoje atual Osório, né, muitas pessoas fugiam de lá para se refugiar no litoral, e as pessoas não sabem disso, e ela brilhou aqueles olhos assim, não sabia. De repente plantei uma sementinha, né? Não falta uma identidade, literatura local que fale do nosso ambiente, do nosso micro espaço, ajuda a criar uma identidade e faz a gente criar um sujeito histórico. E o que é um sujeito histórico? O sujeito histórico é aquele que sabe do seu passado para entender o seu presente e tentar planejar um futuro melhor e mais sustentável para toda a população ao redor. Por que, né, esse litoral não aparece com toda a potência que poderia? Seja
nessa relação com o mar e a questão dos pescadores, mas também com esse desenvolvimento que deu a partir do turismo e a partir dessa urbanização, né, que a gente vai ter aí todas as mesmas questões que a gente encontra numa capital como Porto Alegre, só que moldurado nesse outro cenário. Então, os dramas juvenis, as questões de tensões econômicas e sociais aí que estão, seja pelo desenvolvimento, né, imobiliário, seja pelas questões econômicas do turismo, enfim, até mesmo esta questão de um certo isolamento dessa juventude que está por ali, que ao mesmo tempo está super conectada e que atualmente com a globalização e com as possibilidades de conexão tecnológicas está aí com todas as questões que estão acontecendo no mundo. Eu fui alfabetizado com uma obra produzida na minha cidade. Isso significa que ela já estava presente na grade escolar, na grade curricular. A professora Leda presente, a Ulda presente e outros escritores. Mas aí depois que a gente vai tomando uma consciência maior, a gente vai ampliando ou afastando as nossas limitações de mundo e de conhecimento, eu vi que isso estava muito regionalizado, até praticamente de uma forma bairrista. Eu não gosto muito deste termo, ele é meio pejorativo no sentido de valorização do que é nosso. Nosso no sentido de cada um, né, de cada lugar, mas eu não acho que o termo bairrista seja muito apropriado, mas acabei percebendo que é assim a coisa. Porque está aqui, eu sou fruto de uma escola pública, né, na minha formação de ensino fundamental e de ensino médio, onde eu tive acesso a estas obras. Aqui, infelizmente, ainda está para ser escrito. É um desafio sobremodo para jovens escritores que estejam surgindo aí em Torres, aí em Rio Grande, aí em Capão da Canoa, né, que tomem esse cenário tão grandioso, tão avassalador, ao mesmo tempo tão belo, né, e transformem esse cenário no palco de dramas humanos autênticos, vigorosos e persuasivos. Quero contar minha terra, o jeito daqui. Gaúcho também é da beira, é pescador praieiro e sabe sentir. No horizonte, o sol apaga o dia e as canoas vêm voltando, com o vento que vai soprando centelha na poesia. Sopram ventos espraiados e arredios, como hoje aqui nesta gravação, viração minuaneira que desfaz as amarras, e no ar a liberdade embala a vida em rodopio. Rios, mares e lagoas vão correndo sem ter fim, e as tuas águas vêm regando coisas boas, aflorando o teu lugar em algum lugar em mim. Chão de areia, litoral, faixa de terra, vasto de encantos, destrezas, vai unindo o mar e a serra, elevando a minha voz, serra do mar, vista alegre que inspira e me faz querer cantar. Sol, areia, água e sal, ventania que desponta a beleza e a força do meu litoral. Quero cantar minha terra e o jeito do meu litoral.